E aí pessoal, aqui Pastor Matheus Santiago para mais um Vida com Deus. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e diferente também. A gente sabe que a Bíblia inteira é regada à humildade. O Senhor nos ensina desde o livro de Salmos, Provérbios, a respeito de o Senhor se opor aos arrogantes, aos soberbos, mas conceder graça aos humildes. De que o Senhor está com aquele que é humilde. Mas você sabe o que é a humildade? Existem muitos conceitos e muitas pessoas que dizem o que é humildade. Para alguns a humildade é aquela timidez, para outros a humildade é a pobreza, para outros ainda a humildade é a pessoa ser insegura, ela não ter certeza de nada. Isso é humildade. Mas eu queria trazer um exemplo de humildade que tem falado muito ao meu coração, porque eu tenho pensado a respeito do que é ser uma pessoa humilde. E sempre quando eu imagino que você é humilde, você não pode dizer que é humilde. Como quando você é sábio, que você não pode dizer que é sábio. Mas Jesus diz em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, que ele é uma pessoa humilde. E ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Engraçado Jesus dizer que ele é humilde. Isso não parece a postura de uma pessoa humilde. Mas o livro de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, nos ensina que humildade não é não saber quem você é. Humildade é, apesar de saber quem você é, não se apegar a isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente vai falar um pouco mais a respeito desse texto, só que eu quero que você perceba que o autor do livro de Filipenses, que é o próprio apóstolo Paulo, nos ensina que Jesus ele sabia bem quem ele era, mas que ele não se apegou a isso. Ele simplesmente tomou a forma de servo e foi obediente até a morte. E curiosamente, o fato de Jesus ter sido servo não lhe tirou a autoridade de Deus. O fato dele ter servido não tira dele a possibilidade dele falar e viver com autoridade, porque a autoridade ela não vem de uma entonação de voz. Ela vem de um conhecimento e de uma prática. E Mateus capítulo 7, no versículo 29, diz que Jesus não ensinava como os fariseus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Como quem sabe o que está dizendo e quem pratica o que está dizendo. Humildade é isso, é você praticar a obra de Deus e sabê-la. Sabê-la e praticá-la sem precisar de holofotes sobre vocês. Jesus servia quando ele sabia que merecia ser servido. Jesus amava quando sabia que merecia ser amado. E quando você encontra, por exemplo, Jesus no capítulo 13 de João, lavando os pés dos seus discípulos, ele sabendo que tinha chegado a hora dele, ele falou assim: eu vou dar esse exemplo, para que vocês possam seguir o meu exemplo. Isso é humildade, e isso também é autoridade. A humildade de Jesus demonstra que Jesus ele não precisava parecer alguma coisa para ser. Se você pegar, por exemplo, Zacarias 9, versículo 9, você vai ver que ele diz: alegra-te, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. E isso se cumpre no capítulo 21 de Mateus, nos versículos 1 a 11, quando Jesus, com humildade, trazendo a salvação, sabendo que era o rei, ainda assim, ele se porta com a postura de humildade, porque ele não precisava parecer o rei, ele apenas se contentava com ser. Isso nos faz refletir quantas vezes a gente tenta parecer coisas para as pessoas com o intuito de provar algo para elas. Jesus ele não precisava provar algo para ninguém, ele apenas precisava ser. Isso por si só falava, isso por si só era o testemunho dele. A humildade vem disso,
não de parecer, não de tentar provar, mas simplesmente de ser. Se você pensar que Jesus, ele estava sendo arrogante quando voltamos no capítulo 11 de Mateus, ali nos versículos 28 a 30, você não vai entender o que é humildade, porque a humildade, ela não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Quando Jesus deu o exemplo de ser manso e humilde de coração, ele estava querendo que nós entendêssemos o que ele estava fazendo. Que nós entendêssemos porque João Batista era o maior e todo que quisesse ser maior do que João Batista nesse mesmo capítulo teria que ser o menor no reino dos céus. Porque a humildade ela é uma grandeza que não se mostra, ela apenas existe. Ela apenas transforma. A humildade é uma grandeza leve. Ela é uma grandeza que, ao contrário da arrogância, da pompa e do demonstrar coisas que você não é, ela tem a leveza de simplesmente ser. De não se preocupar quando ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus nos ensina que essa humildade, ela nos tira o peso do mundo. E, sobretudo, a humildade de Jesus, ela nos reflete um amor sacrificial. Porque nós precisamos ser muito humildes para poder nos doar em detrimento de nossos próprios desejos, sabendo que merecemos. E ele nos ensina que essa é a única maneira de manter um relacionamento saudável. Especialmente no casamento, como quando ele diz que Moisés lhes deu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Ele sabia que o nosso eu, a nossa falta de humildade, ela não tem espaço para outro. Ela não tem espaço para o sacrifício, ela não tem espaço para a doação, porque ela só pensa nos próprios méritos, ela não pensa nas necessidades do outro. A humildade do Cristo, como a gente viu em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que diz que ele veio, esvaziou-se de si mesmo, menos de si, e tomou a forma de servo para morrer por nós. Nós entendemos o que é um relacionamento e por que a humildade é tão importante e por que a humildade é tão nobre, porque a humildade é abrir mão de si pelo outro, é sacrifício de si pelo outro, mas o próprio Jesus, ele tem a autoridade de não só nos ensinar, mas de quem fez, de quem faz, de quem se sacrificou de uma vez por todas, como diz 1 Pedro capítulo 3, 18. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto, mas vivificado no Espírito. Esse é o nosso Cristo, que morreu para que vivêssemos, que foi humilde servindo-nos, para que pudéssemos ser santos e justos. O que isso nos traz a reflexão a respeito do nosso dia a dia, de como quando temos razão nas nossas discussões e não abrimos mão do nosso direito, porque achamos que isso é justo, mas esquecemos da misericórdia, da graça, da humildade do próprio Deus, que o justo sofreu pelos injustos. É engraçado que a nossa torta justiça não deixa as coisas justas, não deixa os injustos justos, mas a nossa humildade, ela traz a misericórdia que o Senhor nos deu. O justo nos fez justos. Ao invés de sermos contaminados com a maldade e a injustiça do mundo, que contaminemos de uma maneira boa o mundo com a justiça e a humildade do nosso próprio Deus. Eu tenho certeza que quando nós começarmos a abrir mão de nós mesmos em favor dos outros como se fosse para Cristo, o mundo será um lugar mais justo. Pense nisso, medite, e que o Senhor nos torne cada vez mais parecido com Ele. Em que você tem lutado pelo seu direito, enquanto na verdade o Senhor está te chamando para lutar em amor pelo outro. Ore comigo agora. Vamos buscar a transformação de Deus para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu coloco minha vida nas Tuas mãos, eu e esta pessoa que está comigo aqui, Pai, recebendo da Sua palavra. Com humildade sabemos que não estamos aptos, ou prontos, ou parecidos com o Senhor, mas queremos estar, Pai.
Então, pelo sangue de Jesus, perdoa-nos todas as vezes que fomos arrogantes, que tentamos conquistar o nosso espaço de direito ao invés de ter misericórdia daquele que mais necessitava e com humildade abrir mão pelo próximo. Ajuda-nos a ser mais servos. Ajuda-nos a não pensar menos de nós com problema de autoestima, mas pensar menos em nós e mais em favor do outro, porque o Senhor já pensou em nós. Tem misericórdia, Pai, de nós, muda o nosso coração. Ajuda-nos a abrir mão do eu para viver mais o tu e o nós. Obrigado, Pai, por sua vida em nós e pelo seu exemplo. Nós somos salvos só por isso. Em nome de Jesus agradecemos, te adoramos e pedimos tudo isso. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te conceda essa grandeza da humildade e que Ele continue a falar ao seu coração. Até semana que vem.